Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 4 de abril. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos o companheiro Walter Pomar, candidato a presidente nacional do PT, que fala sobre a última pesquisa Quest e também sobre o tarifaço de Donald Trump. Escutamos a companheira Maria Caramês Carlotto, candidata na eleição do ANDI Sindicato Nacional pela Chapa 4. E ouvimos ainda a companheira Leila Moraes acerca da eleição do Sintese, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Sergipe. E pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast, esse dia 4 de abril. Lembrando que começamos a semana com o 31 de março, 1º de abril, datas que marcam os 61 anos do golpe militar que teve início em 1964. Um golpe que deu início a uma ditadura de mais de 20 anos que perseguiu, sequestrou, torturou e matou brasileiras e brasileiros. Mas, para além disso, também foi nesta semana, coincidentemente ou não, que o Supremo Tribunal Federal decidiu colocar no banco dos réus os golpistas de hoje. Bolsonaro e os seus agora vão ser julgados pela tentativa de golpe do 8 de janeiro e todos os crimes associados a ele. Mas o fato é que Bolsonaro e os seus não vão aceitar tranquilamente o julgamento e a condenação que esperamos venha. É por isso que é fundamental que nós tenhamos uma campanha permanente. Primeiro, para que haja a condenação. Mas, para além disso, que não ocorra, em hipótese alguma, anistia para os golpistas. Essa é a pauta principal da extrema-direita hoje aqui no nosso país. Daqui a pouquinho também vai ser pauta das eleições de 2026. Razão pela qual nós não podemos baixar a guarda. Infelizmente, os atos que foram realizados nesta semana em algumas cidades do país ficaram aquém do desejado. E, mais uma vez, esta tendência precisa ser interrompida de atos pequenos. Vejamos, o ato da extrema-direita no Rio de Janeiro flopou com cerca de 18 mil pessoas. Mas convenhamos, os atos que nós realizamos em pouquíssimos lugares chegaram perto de ter esta quantidade de pessoas. E daqui a pouquinho nós temos mais um 1º de maio, sem esquecer que iniciamos agora o abril de lutas. Razão pela qual temos muita coisa por fazer. E nesse abril de lutas esperamos que muitas lutas ocorram. Esperamos que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, mais uma vez, faça a sua marcha permanente em defesa da reforma agrária, que ocupe a maior quantidade possível de terras improdutivas e que esse ano nós não tenhamos uma postura vacilante do nosso governo, como nós vimos, por exemplo, nos últimos anos, até mesmo com ministros criticando as mobilizações e as ocupações. É preciso ter agora muita ação prática para enfrentar a extrema-direita, para permitir que o nosso governo melhore e que nós cheguemos nos próximos meses mais fortes do que estamos agora. E por falar em ficarmos mais fortes, a realidade, infelizmente, neste exato momento é muito difícil. A gente vai escutar o companheiro Walter Pomar, membro da direção nacional do PT e candidato a presidente nacional do partido, para falar da mais recente pesquisa Quest, que foi divulgada, sobre a avaliação do governo Lula. Também pedimos que Walter falasse sobre o tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Campos Araújo. Pois bem, Patrick, você pede que eu fale das pesquisas e das tarifas. Eu vou começar pelas pesquisas. Na verdade, é uma pesquisa, feita pela Genial Quest durante o mês de março de 2025. Acontece que a Genial Quest divulgou a pesquisa
em 2 etapas. A primeira etapa no final de março, a segunda etapa foi divulgada no início de abril. E como os resultados parecem ser muito diferentes, passa a impressão de que são 2 pesquisas diferentes, quando na verdade é uma só. O que diz a pesquisa, a primeira parte dela? A primeira parte trata da avaliação do governo Lula e o resultado é negativo. Segundo a pesquisa, a desaprovação do governo Lula aumentou. Ela era de 49% em janeiro de 2025 e passou a ser de 56% em março de 2025. Pelo contrário, a aprovação caiu. 47% aprovava o governo em janeiro de 2025 e 41% passou a aprovar em março de 2025. A queda, ela ocorreu em todas as regiões do país. Evidentemente, onde a gente estava melhor, a gente continua melhor. Onde a gente estava pior, a gente está pior ainda. Mas a queda foi mais ou menos simétrica, ou seja, ela ocorreu de maneira mais ou menos parecida em todo o Brasil. Um dado muito negativo é a desaprovação entre as mulheres, né? Dessa vez a desaprovação chegou a 53%, enquanto que a aprovação está em 43%. Não era assim, né? Entre as mulheres a gente era mais aprovado do que desaprovado. Agora inverteu. A gente é mais desaprovado do que aprovado. É verdade que a diferença negativa contra nós é maior entre os homens. Porém, a distância também se reduziu. Ou seja, o número de mulheres que passou a nos desaprovar não só é maior, como a diferença entre quem desaprova e aprova está ficando parecida com aquela que existe no gênero masculino. No caso da renda familiar, a aprovação ela está em 34% para quem tem mais de 5 salários mínimos, né, para quem tem uma renda superior a 5 salários mínimos, em 36% entre quem tem de 2 a 5 salários mínimos de renda, e ela chega a 52% entre as pessoas que têm uma renda de até 2 salários mínimos. Ou seja, a gente continua sendo aprovado pela maioria das pessoas que têm um salário menor. O problema é que essa vantagem, essa aprovação que a gente tem entre quem recebe menos está caindo. Para ter uma ideia, em julho de 2024, a gente tinha uma vantagem de 43 pontos percentuais. Hoje a vantagem está em 7 pontos percentuais. Ou seja, a diferença entre quem nos aprovava e quem nos desaprovava, nesse setor que recebe até 2 salários mínimos, era de 43 pontos percentuais em julho de 2024. E agora a nossa vantagem é só de 7 pontos percentuais. Evidentemente, a maior desaprovação existente entre nós está entre os eleitores do cavernícola. 92% dos eleitores do cavernícola nos desaprovam. E, em segundo lugar, a desaprovação é muito alta entre quem não foi votar, ou votou branco, ou votou nulo na eleição presidencial de 2022. 62% desse grupo, que não votou nem no cavernícola, nem na gente, nos desaprovam. Já entre os eleitores nossos, ou seja, entre as pessoas que votaram em Lula em 2022, existe 26%, um quarto, que está insatisfeito com o governo, né? Portanto, existe uma situação que tem que ser reconhecida como negativa, tá certo? A pesquisa traz outras informações acerca de como a população vê a questão da reforma tributária, da inflação de alimentos, né? Quais são as expectativas da população, mas os dados mais importantes são esses que eu falei, ou seja, a desaprovação ao governo está em 56%, tanto 56% nos desaprovam, e a avaliação negativa do governo está em 41%.
é um quadro que não é positivo, né? Essa é a primeira parte, digamos assim, que foi divulgada. Tem outros aspectos, mas isso que eu falei até agora é fundamental. A segunda parte da pesquisa é eleitoral. E nessa segunda parte, é interessante que a empresa, a Genial Quest, simulou cenários de segundo turno entre o Lula e o Cavernícola, entre o Lula e a Michele Cavernícola, entre o Lula e o Pablo Marçal, entre o Lula e o Eduardo Bolsonaro, entre o Lula e o Tarcísio de Freitas, entre o Lula e o Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná, entre o Lula e o Romeu Zema, entre o Lula e o Ronaldo Caiado. O Lula vence em todos os cenários o Lula vence. Por isso é que parecem ser duas pesquisas, mas na verdade não são, né? O que as pesquisas dizem é o seguinte: existe uma desaprovação majoritária, mas essas pessoas que desaprovam, elas não se unem em torno de uma única candidatura. Enquanto isso acontecer, o Lula vai continuar vencendo as pesquisas, né? Que a eleição é outra coisa, nós estamos falando de pesquisas, não da eleição. Mas, se eles conseguirem se unificar em torno de uma candidatura, esse cenário pode mudar. E é esse o esforço deles, na verdade, né? O esforço deles é transformar a desaprovação em uma coisa cada vez pior, para ver se conseguem, através disso, que surja uma candidatura que os unifique e que receba o voto de quem desaprova. Caso em que eles vão começar a nos superar nas pesquisas e vão ter expectativas de vitória na eleição propriamente dita, que é em 2026. Bom, quais são os resultados, né? Lembrando, cenários de segundo turno de uma pesquisa feita em março de 2025, supondo que a eleição ocorresse neste momento. A eleição é em outubro do ano que vem. Os cenários são os seguintes: Lula, 44, Cavernícola, 40. Lula, 44, Michele Cavernícola, 38. Lula, 43, Tarcísio, 37. Lula, 42, Ratinho, 35. Lula, 44, Pablo Marçal, 35. Lula, 45, Eduardo Bolsonaro, 34. Lula, 43, Romeu Zema, 31. Lula, 44, Ronaldo Caiado, 30. Tem vários comentários que a gente pode fazer sobre esses resultados, entre os quais eu destacaria o fato de que o Caiado, por exemplo, é uma pessoa muito pouco conhecida, né? Ele tem 30% num cenário contra o Lula, mas hoje 63% das pessoas não conhecem o Caiado. Isso não quer dizer que você passou a conhecer e vai votar nele, mas quer dizer que esses números, como eu falei, são números muito hipotéticos. Outra coisa que pode ser dita acerca da pesquisa é que há uma queda do Lula e há um crescimento dos opositores, né? Esse é o principal sinal negativo deste ponto de vista, né? Você tem um resultado, por exemplo, do Tarcísio. Agora ele aparece com 37% contra o Lula com 43%. Mas na pesquisa anterior, que foi feita em janeiro, ele tinha 34%. Na anterior a essa, que é de dezembro, ele tinha 26%. Ou seja, ele está subindo. 26%, 34%, 37%. Enquanto que o Lula está caindo nas pesquisas. 52%, 43%. O Lula teve 52% na pesquisa de dezembro, quando o Tarcísio tinha 26%. E agora o Lula tem 43%, enquanto que o Tarcísio aparece com 37%. Sempre lembrando, né, pessoal? Isso são pesquisas. A soma das duas pesquisas indica o quê? Que se o governo melhorar, se a esquerda melhorar, a gente ganha a eleição. O que a pesquisa indica é isso. Qual é o esforço dos caras? É fazer o governo não melhorar, é fazer a esquerda não melhorar e é fazer o Lula desistir da candidatura. Tanto é assim que eles incluem na pesquisa, essa segunda parte que eu comentei, onde o Lula, como eu falei, ganha os cenários, aparece o seguinte: 62% dos brasileiros são contra a candidatura do atual presidente
em 2026. Ou seja, é como se eles estivessem dizendo, esse é o teu teto, 40% mais ou menos, porque 60% da população não vota em você e não quer que você seja candidato. Óbvio que isso é uma pressão política, né? Essas pesquisas não devem ser vistas por nós de maneira isenta. Perdão, a gente deve olhá-las de maneira isenta, mas a gente não deve achar que elas são peças científicas neutras. Elas são usadas na disputa, tá certo? São usadas na disputa contra nós. Esses são os dados das pesquisas, né? Obviamente, a melhor coisa do mundo para nós é que essas pesquisas tivessem saído, todas elas, as duas partes, no dia 1º de abril, né? Assim a gente podia descartar todas como mentirosas. Como elas saíram no dia 31 de março e depois do dia 1º de abril, a reação dentro do PT foi mais, digamos assim, equilibrada. Claro que tem gente que está absolutamente tranquilo, acha que o governo já está fazendo a coisa certa, que o partido está na linha correta e que, portanto, é uma questão de tempo para que as coisas melhorem. Também tem muita gente que ficou atordoada com a pesquisa, né? Sem saber o que fazer. E é engraçado porque essas mesmas pessoas que ficaram atordoadas quando foi divulgada a primeira parte da pesquisa ficaram frenéticas quando saiu a segunda parte, como se a segunda parte tivesse desmentido a primeira, como se, aliás, fossem duas pesquisas feitas por empresas diferentes, em momentos diferentes, quando na verdade não. As pesquisas são feitas no mesmo momento e registram uma situação que é crível. Há uma desaprovação crescente do governo, mas aqueles que aprovam o governo e uma parte dos que desaprovam continuam achando que o Lula é a melhor alternativa, enquanto, do outro lado, aqueles que desaprovam não estão unificados em relação à disputa presidencial. Então tem os que ficaram atordoados para o bem e para o mal, e teve também muita gente que, diante da pesquisa, reconhecendo que ela é verdadeira, começaram a ficar discutindo qual seria a bala de prata que vai resolver a situação. A bala de prata anterior, que era da comunicação, já está meio fora de moda, porque já está óbvio que o nosso problema não é apenas de comunicação e que o fato de ter tocado o ministro, de ter melhorado a política de comunicação não está sendo suficiente. Tem um problema também político. Neste sentido, é que a gente tem insistido junto ao presidente do partido, o companheiro Humberto Costa, de que ele convoque uma reunião do Diretório Nacional do PT, mas uma reunião de verdade, não essas reuniões virtuais com algumas horas de duração. Uma reunião presencial com 2 dias de duração, preparada, de maneira que a gente possa refletir coletivamente sobre o que fazer. Refletir coletivamente significa mobilizar a inteligência coletiva do nosso partido, a inteligência coletiva do petismo. Está na cara que o governo precisa de ajuda, né? Mas, para que essa ajuda possa acontecer, o partido tem que mudar de atitude, né? Ele tem que se encontrar, ele tem que refletir, ele tem que deliberar, sem medo de dizer para o governo que ele está errando e que ele precisa mudar de linha, porque o que tem acontecido nas últimas reuniões é que tem um setor do partido que faz um esforço imenso para mostrar que apoia o governo, mesmo os erros do governo. Obviamente, a gente acha que tem que apoiar o governo, tem que aplaudir os acertos, mas a gente tem que apontar os erros e dizer o que tem que mudar. Então, a nossa insistência é de que é necessário uma reunião do diretório para debater. As nossas posições, a gente já tem exposto aqui. A gente acha que tem que ter uma mudança na linha política do governo, a começar pela política econômica. E nós temos que ter uma política que não se limite a polarizar com o fascismo. Tem que enfrentar também a direita tradicional e o neoliberalismo que ambas direitas, a tradicional e a neofascista, defendem. E tem que ter polarização. Sem polarização, a gente não tem chance alguma de fechar a boca do jacaré, ou seja, reduzir a diferença entre aprovação e desaprovação, e menos chance a gente tem, se a gente não polarizar, menos chance ainda da gente conseguir assumir a dianteira. E um exemplo de necessidade de polarização é o tema das tarifas, que é o segundo tema que você pediu para eu abordar. Veja, o
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, deflagrou uma guerra dentro e fora dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos é contra os migrantes, principalmente. Fora dos Estados Unidos é contra Deus e todo mundo. E um dos instrumentos dessa guerra, que só não alveja, vamos combinar, o genocídio que Israel pratica contra o povo palestino, porque Trump apoia o Estado de Israel e apoia o genocídio. Fora disso, ele está brigando, inclusive, com seus aliados. E uma arma que ele utiliza nessa briga é as tarifas. Ele deu um tarifaço, né? Aumentou as tarifas que os Estados Unidos cobram dos produtos que entram nos Estados Unidos para serem vendidos dentro do mercado estadunidense, né? E a maneira pela qual ele decidiu a tarifa é uma maneira bem tosca. O objetivo dele é, digamos assim, é o déficit zero, só que é o déficit comercial zero, né? E para chegar nisso, ele meio que aumentou as tarifas na proporção necessária para reduzir esse déficit. E quando os Estados Unidos é quem tem déficit com os outros, tá certo? Ele faz isso. Quando os Estados Unidos têm superávit com os outros, no caso do Brasil, por exemplo, o que ele faz? Ele coloca um patamar mínimo de 10%, ou seja, quer ganhar algum ainda. Bom, moral da história: guerra comercial, guerra de tarifas. A postura do governo brasileiro está muito tímida frente a isso, né? É uma postura de negociar, né? É uma postura de dizer que pode tomar medidas recíprocas, mas que prefere não fazer isso, e principalmente é um discurso que vem enfatizando a necessidade do multilateralismo ser preservado. Vamos combinar, pessoal, o multilateralismo, tal como vigiu nas últimas 2 décadas, está morto, e nós não podemos ficar com aquela postura de ficar defendendo o que parece para alguns ser a melhor coisa do mundo, e não é, quando todos os demais já entraram no modo de protecionismo. O Brasil tem que proteger a sua sociedade e a sua economia, né? Tem que preservar os empregos, tem que aumentar a capacidade produtiva, tem que aumentar a soberania alimentar, energética, digital, tem que industrializar o país. Essa tem que ser a aposta. E isso vai exigir disputa dentro e fora do país. Isso vai exigir retaliar o aumento de tarifas. Mas qual é a aposta? A aposta, de novo, é que não, é ruim o que o Trump está fazendo, mas vai acabar abrindo mercados para o Brasil, né? É a ideia de que os produtos que vão ser sobretaxados nos Estados Unidos vão deixar de ser vendidos lá, e isso vai abrir as portas para os nossos produtos. Então, assim, é uma espécie de wishful thinking, né? Vai dar tudo certo, que leva o governo a ter uma postura rebaixada, quando a gente deveria subir vários tons, disputar, polarizar, retaliar e, principalmente, tomar medidas para aumentar a musculatura nacional, o que exige, entre outras coisas, abandonar essa lógica do arcabouço fiscal, que é organizada pela ideia do déficit zero, e enfrentar o Banco Central, onde o Galípolo demonstrou nas últimas semanas que ele é igualzinho ao Roberto Campos, e ele está dizendo isso de público, que ele foi um paladino do aumento da taxa de juros. Ou seja, nós indicamos para o presidente do Banco Central um cara que defende como correta a política feita pelo presidente anterior. Então nós temos que ir para a disputa, né? Se a gente não vai para a disputa nisso e em outras coisas, o resultado é aquele que a primeira parte das pesquisas já mostrou. Mais cedo ou mais tarde, vai acontecer o pior se a gente se mantiver nessa linha. Por isso tem que mudar de linha. Tem que mudar de linha, e se a gente mudar de linha, na nossa opinião, a gente ganha 2026, reelege o presidente Lula e pode, inclusive, reeleger em melhores condições. É isso, Patrick. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. Na próxima edição, voltamos a falar destes e outros assuntos. E agora, a gente vai escutar a companheira Maria Caramês Carlotto. A Maria Carlotto atualmente é presidenta da Associação de Docentes da Universidade Federal do ABC e está como uma das candidatas pela Chapa 4, que disputa a eleição do Andes, Sindicato Nacional. E é a Maria que a gente convidou
para fazer um informe à militância petista que nos escuta sobre qual que é a situação neste momento da disputa do Andes, particularmente da chapa, principalmente composta por petistas, que é a chapa 4. É a companheira Maria Carlotto, que a gente escuta a partir de agora. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Aqui quem fala é Maria Caramês Carlotto, sou professora da Universidade Federal do ABC, presidenta da Associação dos Docentes da Federal do ABC e militante petista. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre a eleição do ANDES Sindicato Nacional. O ANDES é o sindicato que reúne as professoras e os professores do ensino superior público. É um sindicato muito grande, então são 350 mil docentes na base do sindicato, dos quais 70 mil são filiados. Embora só 20 mil, ou na verdade menos de 20 mil, cerca de 15 mil votam na eleição. Então, já fica claro que um dos maiores problemas do sindicato é a participação. E nessa eleição, as eleições acontecem a cada 2 anos, né? E nessa eleição, especialmente, nós estamos com um sério problema justamente de participação, porque são 4 chapas na eleição, né, que se inscreveram no Congresso e que confirmaram o seu registro de candidatura no dia 6 de março, como estava previsto. Quais são essas 4 chapas? A primeira, a chapa 1, é a chapa da diretoria, a chapa que está com raríssimas, né, intervalos, que está à frente do sindicato desde a sua criação, é o mesmo grupo na prática, né? E certamente desde os anos 2000, né? É composto por setores minoritários do PSOL, eu diria. A chapa 2 é o Renova Andes, que veio se aproximando da diretoria, né, desse grupo que compõe a diretoria, chamado ALB, Andes de Luta pela Base. Ele vinha se aproximando, né, desse setor desde a greve, que basicamente os companheiros da corrente do trabalho, né. Eles já estiveram juntos com o Andes pela Base em vários momentos da história do sindicato, haviam se separado, né, no contexto do golpe contra a presidenta Dilma, eles não concordaram ali, então houve um distanciamento e, agora eles vinham se reaproximando desde a greve. Isso é o que ficou do racha do Renova Andes, né. A chapa 3 é basicamente o PSTU, né, os setores que estavam na diretoria historicamente, mas não concordaram com a saída do Andes da Conlutas, da Central Sindical Conlutas. E a chapa 4 é uma grande frente ampla que envolve todas as demais correntes do PT, inclusive a articulação de esquerda, mas outras correntes, né, todas as demais correntes, os independentes como eu, os petistas independentes, né, que não são de nenhuma corrente, companheiros do PCdoB, companheiros do PSOL, muitos professores que não filiados a partidos e muitas associações docentes que também não concordam com o rumo do ANDES. Para vocês entenderem, o ANDES é um sindicato nacional que reúne quase 100 associações docentes. Cada universidade, ou mais ou menos isso, né, às vezes reúne uma ou duas, mas em geral, cada universidade, cada instituição de ensino superior tem o seu próprio sindicato, sua própria associação docente, que é uma seção sindical do ANDES. Então, vários dirigentes de associações docentes que não concordam com a orientação do ANDES, né? Bom, 4 chapas se inscreveram no Congresso, confirmaram a candidatura, mas a comissão eleitoral, com o apoio das 3 chapas, chapa 1, chapa 2, chapa 3, não homologou a candidatura da chapa 4. O pretexto é que a gente teria perdido o horário, ou não cumprido o prazo, que era das 18 horas, para o envio da documentação. Isso não é verdade, né? O primeiro que não se especificava fuso horário, segundo, que a gente conseguiu enviar toda a documentação. O outro pretexto, outro argumento é que a documentação teria problemas. Bom, mesmo que de fato haviam problemas na documentação, as outras chapas também tiveram problemas, mas eles flexibilizaram até o ponto em que as outras chapas puderam acertar sua documentação e nós não. Então a gente alega, né, que tem um tratamento desigual, uma intencionalidade de nos excluir, um excesso de priorização de vícios burocráticos sanáveis, porque era uma questão de retificação de documentação com erros banais, bobos, né, de data, de, enfim, reconhecimento de assinatura e coisas do gênero. E a perda de nos excluir, né, da eleição é muito maior, né, do ponto de vista da democracia sindical. Sobretudo porque nós somos, na nossa opinião, né, e acho que isso é facilmente observável, só pela composição de forças,
pela presença de direções, né, de sindicatos, a oposição eleitoralmente mais viável. Então, portanto, é que mais ameaça a atual diretoria, né. Então fica muito ruim para a eleição não ter a participação de uma força dessa, né, dessa expressividade do movimento docente. Bom, em que pé que tá, que a gente entrou na justiça, nós ganhamos uma liminar e o Andes primeiro contestou a liminar, não foi, bem-sucedido, o juiz manteve, né, a liminar e eles recorreram para o desembargador, para a segunda instância, que concedeu um mandado de segurança cassando a liminar que havia sido concedida. Então, formalmente, nesse momento, a gente está fora da eleição. Porém, a gente, queria frisar algumas coisas, né, para vocês entenderem esse processo. O primeiro é o seguinte, né, os problemas que a gente teve no processo de inscrição realmente foram ínfimos, ínfimos. Dos mais de 500 documentos, só 20 tinham problemas e todos muito banais, né, facilmente sanáveis se o Andes tivesse mobilizado um dispositivo que tem no regimento eleitoral, nos concedendo prazo, né, de retificar essa documentação. Além disso, isso é um ponto, né. O outro ponto que a gente acha importante, dizer, é que não é a primeira vez, né, que a comissão eleitoral do Andes promove exclusões arbitrárias, né. Na última eleição de 2023, a atual diretoria, que é essa chapa 1, ela ganhou a eleição por uma diferença muito pequena de votos, 300 votos, excluindo 2 dos maiores colégios eleitorais onde nós éramos muito fortes, a UFSCar e a UFMG. E isso é grave porque o presidente eh, do Andes hoje é professor da UFMG, então ele pôde ser votado e não pôde votar, né. Então assim, não é novo esse procedimento de excluir arbitrariamente colégios eleitorais e chapa. A outra coisa que a gente acha importante dizer é o seguinte, cabe recurso da decisão do desembargador e, além disso, o nosso processo em primeira instância segue correndo. Inclusive, hoje a gente teve uma audiência com o juiz propôs uma conciliação ao Andes para que a gente voltasse à eleição, o Andes recusou a conciliação e manteve, né, a sua posição de nos excluir e, fez uma série de requerimentos protelatórios para que o juiz demorasse para julgar, o juiz não aceitou, deu um prazo, né, bem pequeno para a gente responder as alegações lá que eles fizeram em juízo e, enfim, a gente tem uma expectativa de que o juiz delibere, né, não sabemos se é a nosso favor ou não, isso na primeira instância. E na segunda instância ainda cabe recurso, né. A gente queria acho que terminar com uma consideração política, né. É um absurdo que, assim, a burocracia sindical seja usada para excluir a participação, especialmente de forças que são muito expressivas, né. Isso é típico de sindicatos pelegos, né, não faz parte da nossa tradição, petista, cutista, do novo sindicalismo, né, na organização de trabalhadores, usar a burocracia para excluir, enfim, uma chapa legítima. E por que que ela é legítima? Ilegal, né, legítima e legal, né. Ela é legítima e legal porque ela cumpre o que tem de mais importante na estrutura do Andes, que é o seu estatuto. O Andes exige no seu estatuto 83 professoras e professores aptos, né, filiados até certa data, com paridade de gênero, segundo determinados requisitos, e distribuição regional. A gente cumpriu todos esses requisitos. A gente também cumpriu o regimento, né. Aquilo o que o Andes alega que a gente está descumprindo o regimento não é verdade, né, o regimento tinha caminhos para garantir a nossa participação e esse caminho não foi mobilizado, porque a interpretação do regimento é muito restrita, é feita para nos excluir. Então assim, a gente não quer favor, a gente não quer flexibilidade de regras, a gente não quer que a comissão eleitoral manobre para excluir, de novo, né, colégios eleitorais e chapas. O que nós estamos reivindicando é um princípio básico de democracia sindical, né, de ampliação da participação. E aqui é o que eu termino, né, aqui esse comentário para vocês. É muito grave que no momento em que a gente precisa, né, ampliar a organização, a participação da classe trabalhadora no processo político, que a gente jogue contra isso, né. A quem interessa restringir a participação, né, a quem interessa um processo eleitoral para poucos e de poucos, né.
sendo que a gente precisa de um sindicato de massas, um sindicato com muita gente participando, né, com todo mundo, eles inclusive, né, todas as demais chapas que participem, que integrem os espaços. A nossa batalha por mais participação, por um sindicato de maioria, um sindicato que seja capaz de enfrentar o neoliberalismo, que atinge em cheio as universidades, e o fascismo, que também está nos perseguindo. O vídeo que está acontecendo nos Estados Unidos, o que aconteceu na UNB ontem. Então, é grave que num momento tão delicado como esse, a gente esteja operando para excluir pessoas, membros, chapas do processo eleitoral de um sindicato tão importante. Obrigado, Maria, grato, companheira. A gente vai seguir falando aqui também nas próximas edições sobre a eleição do antes. E por falar em eleição, uma notícia muito boa que nos chega do estado de Sergipe. Pois é, teve eleição do Sintese, que é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do estado de Sergipe. E a gente escuta agora um informe feito pela companheira Leila Moraes. Olá, eu sou Leila Moraes, mãe, professora, sindicalista, filiada ao PT e militante da corrente Articulação de Esquerda. Faço parte da direção estadual da CUT Sergipe e da diretoria executiva estadual do Sintese, Sindicato de Trabalhadores da Educação da Rede Oficial do Estado de Sergipe. Nosso sindicato atende a categoria de professoras e professores de 74 municípios e a rede estadual. Agora fui eleita vice-presidenta na chapa Esperançar e Lutar, tendo o companheiro Roberto Silva como presidente para o quadriênio 2025-2029. A eleição foi convocada no mês de janeiro e o processo eleitoral de coleta de votos ocorreu entre os dias 24 e 28 de março. No total foram 16.401 votantes e alcançamos um percentual de 96,39% dos votos válidos. Também aconteceram simultaneamente a eleição das diretorias regionais das 7 subsedes que compõem a organização do nosso sindicato. Foi uma eleição com chapa única, porém, nosso desempenho precisava superar marcas anteriores para legitimar a representação da diretoria junto à nossa categoria e principalmente mostrar o apoio à luta que desenvolvemos nos últimos anos, disputando melhores condições de trabalho e atualizações salariais nas redes municipais, e em especial diante do enfrentamento recente ao governo do estado de Sergipe, com o qual estamos reabrindo as negociações das pautas de atualização de piso, retomada da carreira, descongelamento de gratificações, auxílios internet tecnológico, entre outras. Em relação aos desafios que temos nesses próximos 4 anos, referente ao nosso mandato, no cenário dos inúmeros ataques em âmbito nacional que se passam no Congresso das mais diversas naturezas, temos, entre os desafios, manter uma vigilância perene e engrossar as fileiras de luta para manter a democracia. No que diz respeito aos direitos trabalhistas que estão sob ataque constante no âmbito nacional e que se multiplica nas esferas estaduais e municipais e atingem a classe trabalhadora e nela o magistério, precisamos mobilizar e conduzir, através de uma conjunção coletiva de ações, nossa categoria para disputar a narrativa junto à sociedade para o apoio às nossas lutas por valorização com respeito à nossa carreira, ao nosso salário, melhores condições de trabalho, na medida em que, infelizmente, tem sido constante a criminalização e vem sendo julgadas ilegais os nossos movimentos paredistas. No campo educacional, nossas lutas são para disputar e superar as políticas de cunho neoliberal que dominam, inclusive, o Ministério da Educação e avassalam com uma meritocracia que exclui, intensifica a desigualdade e estabelece parâmetros e índices que não pautam as realidades, para além de outras problemáticas relacionadas a essa perspectiva anti-emancipadora da sociedade. Enfim, não são tempos fáceis, nem se tem no horizonte o vislumbre de que estaremos com um cenário menos intenso de disputas e desafios. Porém, ao termos em nossa chapa o nome Esperançar e Lutar, formada por militantes sindicais e sociais, demonstramos nossas perspectivas de contribuir para uma sociedade justa e na qual a equidade seja garantida para sedimentar um caminho no qual a classe trabalhadora seja protagonista da sua história. Valeu, Leila. Obrigado, companheira. Parabéns pelo processo. E fica o espaço aberto no podcast para as atualizações e informações das lutas aí em Sergipe.
E pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, esse é um programa totalmente feito por meio de troca de áudios de WhatsApp, com militantes do PT espalhados por todo o país. A gente se reencontra aqui na próxima semana. Saudações petistas e até mais.